Você provavelmente cresceu assistindo os filmes desse estúdio. A Era do Gelo, Rio e Robôs são algumas das suas produções. Eram aqueles filmes que todo mundo tinha um CD em casa e assistia várias vezes. E então, em fevereiro de 2021, a Disney anunciou que estava fechando o estúdio por trás disso tudo. Cerca de 450 pessoas perderam o emprego, projetos foram cancelados do nada e uma empresa que tinha acumulado quase 6 bilhões de dólares em bilheteria simplesmente sumiu. E para entendermos melhor tudo isso, precisamos voltar para 1987. 6 amigos que trabalhavam em uma empresa de efeitos visuais decidiram abrir o próprio negócio. E foi assim que o estúdio Blue Sky começou, em um escritório simples em Nova York, com 6 amigos e um sonho bem específico. E por quase 10 anos eles viveram fazendo o que quase ninguém vê: efeitos visuais para comerciais de televisão. E eles também chegaram até a trabalhar em alguns filmes como Alien, Blade e até Titanic. Mas a parte que quase ninguém sabe é que o programa que eles usavam para fazer tudo isso, o CGI Studio, desenvolvido por eles mesmos, tinha uma origem bastante diferenciada. Ele foi criado por um físico nuclear e um outro cara que veio da NASA. E esse programa se evoluiu de uma tecnologia que originalmente era usada para simulações de explosões nucleares. Isso mesmo. O mesmo tipo de algoritmo criado para calcular o impacto de uma bomba acabou sendo usado para fazer o pelo do Sid. Em 1998, esse mesmo software ajudou a produzir um curta-metragem chamado Bunny, e ganhou o Oscar de melhor curta de animação, e foi aí que a Fox bateu na porta. A Fox comprou o estúdio e colocou um executivo chamado Chris Meledandri para supervisionar tudo. Junto com a produtora, ele tinha a ideia de contar uma história em um período histórico que nenhum outro filme de animação tinha explorado ainda. O que a maioria das pessoas não sabe é que a Era do Gelo foi um plano B. O projeto original que eles estavam desenvolvendo se chamava Santa Claus, uma adaptação de um livro infantil, mas que deu errado. A história não fechava e a Fox não estava animada, então o projeto acabou morrendo. Aí veio a Era do Gelo. O filme que definiria o estúdio por 2 décadas só começou porque outra ideia fracassou. Para fazer o filme, eles montaram um elenco de comediantes e deram liberdade total para eles criarem e improvisarem. A pessoa que deu a voz original do Sid gravou cerca de 30 versões diferentes da voz dele antes de chegar na voz atual. E você sabe aquele esquilo? Ele era um personagem teste que nem tinha nome ainda, mas que acabou virando o símbolo da franquia. Inclusive tem até um problema em relação a esse personagem, mas já vamos falar sobre isso. A Era do Gelo saiu em março de 2002, arrecadando cerca de 383 milhões de dólares. A crítica e o público amou o filme, e aí a Fox percebeu que tinha algo muito valioso nas mãos, talvez algo valioso demais. Nos anos seguintes, o estúdio foi crescendo. O filme Robôs saiu em 2005, fazendo 262 milhões. A Era do Gelo 2 em 2006, e foi o terceiro filme mais rentável do ano, na frente de Carros e Happy Feet. Vendo todo esse crescimento, a Fox tirou a lição errada. Em vez de ver o sucesso como uma fórmula criativa que funcionava, a Fox viu como uma máquina de fazer dinheiro que precisava ser explorada. Na Era do Gelo 2 já tinha críticas mais fracas, um enredo mais fino e um humor mais rasteiro, e alguns personagens novos que não acrescentavam muito na história, mas acabou arrecadando mais do dobro do primeiro filme. Então, quem iria parar? E em 2007 aconteceu algo que mudaria o futuro do estúdio de um jeito que ninguém previu na época. Chris Meledandri saiu da Fox e foi fundar o seu próprio estúdio, que você provavelmente conhece, chamado Illumination. Saiu para criar o seu próprio estúdio e fez Meu Malvado Favorito. E depois que ele saiu, o estúdio perdeu o principal protetor que defendia a visão criativa do negócio. A Era do Gelo 3, em 2009, arrecadou cerca de 887 milhões de dólares, chegando ao top 100 de bilheteria. O filme Rio, em 2011, arrecadou 485 milhões e teve uma das melhores avaliações do estúdio. A Era do Gelo 4, em 2012, 877 milhões. No papel, tudo ia bem. Na prática, algumas coisas já estavam começando a derreter. A Era do Gelo 4 foi um filme que começou a assustar os fãs de verdade, abordando os mesmos temas dos filmes anteriores. E pior, alguns dos próprios atores já não estavam mais animados assim em algumas entrevistas de divulgação do filme. O estúdio até deu uma pausa da franquia por alguns anos, então ela fez Peanuts em 2015, um dos filmes mais elogiados que já fizeram, uma adaptação fiel e carinhosa ao Charlie Brown, mostrando que quando eles tinham a liberdade criativa ainda entregavam coisa boa.
Mas a pausa acabou e Era do Gelo 5 chegou em 2016 e a bilheteria foi a metade do filme anterior e era a prova definitiva. A linha dos ovos de ouro tinha sido espremida até não sobrar mais nada. Sabe o esquilo que eu tinha te falado que teve um problema com ele? Em 1999, uma artista chamada Ivy criou um personagem para um projeto pessoal. Ela chamou ele de Scratch, meio esquilo, meio rato. Ela apresentou para a Fox e a Fox recusou. Curiosamente, em 2002, a Era do Gelo estreou com Scratch, meio esquilo e meio rato. A Ivy processou a Fox por violação de direitos autorais e a parte mais maluca disso tudo é que o processo durou 18 anos. Ela não desistiu, continuou lutando enquanto o personagem aparecia em todos os filmes. Vários curtas, produtos, brinquedos, o mascote virou a marca da franquia. E em 2020, 18 anos depois, a Disney já tinha comprado a Fox, mas fechou um acordo privado com ela. Os detalhes são confidenciais, mas Ivy disse que venceu. Março de 2019, a Disney concluiu a compra da Fox. Ela já tinha a Disney Animation e a Pix, dois estúdios de animação de ponta. O estúdio Blue Sky virou o terceiro. Na época, eles estavam desenvolvendo dois projetos. Um espião animal, que seria lançado ainda em 2019, e também Ninoma, uma adaptação de um webcomic que estava 75% pronto. Um espião animal que arrecadou 172 milhões, o pior resultado deles nos últimos anos. E com a Disney de olho em tudo isso, o momento não podia ser pior. Em fevereiro de 2021, a Disney anunciou o fechamento por conta do impacto econômico da pandemia. 450 funcionários foram desligados e o filme Ninoma, que estava quase concluído, foi cancelado. E os diretores do próprio filme disseram na época: quando fecharam o estúdio, pararam o filme, mas também destruíram nosso lar. Trabalhei lá por 2 décadas. Aquelas pessoas estavam no meu casamento. Em 34 anos de funcionamento, o estúdio fez 13 filmes, arrecadou quase 6 bilhões de dólares, ganhou um Oscar e personagens que entraram na memória de gerações inteiras. O último trabalho oficial foi uma série curta, mas antes de encerrarem de vez, um pequeno grupo de artistas se reuniu num projeto não oficial. Eles criaram um clipe de 60 segundos, sem muitos efeitos especiais, só o esquilo e a sua noz. Por 20 anos, em todos os filmes, todos os curtas, toda vez que ele quase chegava lá, alguma coisa atrapalhava. Era a marca registrada dele. No clipe final, o esquilo pega a noz, come e vai embora. E esse foi o fim real do estúdio Blue Sky.